Leitura do livro de Daniel, capítulos 5 a 8, na versão da Bíblia King James 1611, que é uma marca da BV Books no Brasil. Daniel, capítulo 5. O rei Belzazar fez uma grande festa para 1000 de seus senhores e bebeu vinho perante os 1000. Belzazar, enquanto experimentava o vinho, ordenou que trouxessem os vasos de ouro e prata que o seu pai, Nabucodonosor, havia retirado do templo que estava em Jerusalém, para que o rei e os príncipes, as suas esposas e concubinas, pudessem beber neles. Então eles trouxeram os vasos de ouro que foram retirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e o rei e os seus príncipes, suas esposas e concubinas, beberam neles. Eles beberam vinho e louvaram os deuses de ouro e de prata, de bronze e de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora surgiram dedos de uma mão de homem e escreveram defronte do castiçal sobre o cal da parede do palácio do rei, e o rei viu a parte da mão que escreveu. Então mudou-se o semblante do rei, e os pensamentos o atribularam tanto que as juntas dos seus lombos se afrouxaram e os seus joelhos batiam um contra o outro. O rei bradou ordenando que trouxessem os astrólogos, os caldeus e os adivinhos. E o rei falou e disse aos homens sábios de Babilônia: aquele que ler este escrito e mostrar-me a sua interpretação será vestido com escarlate. Terá uma corrente de ouro ao redor do seu pescoço e será o terceiro governante no reino. Então entraram todos os homens sábios do rei, mas eles não puderam ler o escrito e nem fazer conhecida ao rei a sua interpretação. Então o rei Belzazar atribulou-se grandemente e mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores ficaram atônitos. Ora, a rainha, por causa das palavras do rei e de seus senhores, adentrou a casa de banquete. E a rainha falou e disse: ó rei, vive para sempre. Não te atormentem os teus pensamentos e nem mude o teu semblante. Há um homem em teu reino em quem habita o espírito dos santos deuses, e nos dias do teu pai, luz e entendimento e sabedoria, como a sabedoria dos deuses havia nele. A quem o rei Nabucodonosor, o teu pai, o rei, eu digo, teu pai, fez mestre dos magos, astrólogos, caldeus e adivinhos, porquanto um espírito excelente e conhecimento e entendimento e interpretação de sonhos e entrega de duras sentenças e solução de dúvidas encontraram-se no mesmo Daniel, a quem o rei chamou Beltesazar, agora chama-se Daniel, e ele mostrará a interpretação. Então Daniel foi introduzido perante o rei, e o rei falou e disse a Daniel: és tu aquele Daniel que é dos filhos dos cativos de Judá, a quem o rei meu pai trouxe de Judá? A teu respeito tenho ouvido dizer que o espírito dos deuses está em ti, e que luz e entendimento e excelente sabedoria encontram-se em ti. E agora os homens sábios, os astrólogos, foram trazidos diante de mim para lerem este escrito e me fazerem conhecer a sua interpretação. Porém, eles não puderam mostrar-me a interpretação do assunto, e eu ouvi a respeito de ti que tu podes fazer interpretações e resolver dúvidas. Agora, se tu podes ler o escrito e fazer-me conhecer a sua interpretação, serás vestido com escarlate e terás uma corrente de ouro ao redor do teu pescoço, e serás o terceiro governante no reino. Então Daniel respondeu e disse perante o rei: fiquem para ti os teus presentes, e dá as tuas recompensas para outro. Eu, contudo, lerei o escrito para o rei e lhe farei conhecida a interpretação. Ó rei, o Altíssimo Deus deu ao teu pai Nabucodonosor um reino, e majestade, e glória, e honra, e por causa da majestade que lhe fora dada,
todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, a quem queria mantinha vivo, e a quem queria erguia, e a quem queria derrubava. Porém, quando elevou-se o seu coração e endureceu-se a sua mente e orgulho, ele foi deposto do seu majestoso trono e tiraram-lhe a sua glória. E ele foi retirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração tornou-se como dos animais, e a sua habitação foi com os jumentos selvagens. Alimentaram-no com grama como bois, e o seu corpo foi molhado com o orvalho do céu, até que ele soube que o Altíssimo Deus governa no reino dos homens e estabelece a quem ele quer. E tu, seu filho, ó Beltsazar, não tens humilhado teu coração, embora soubesses tudo isto. Porém, te levantaste contra o Senhor do céu, e trouxeram-te os vasos da sua casa diante de ti, e neles beberam vinho, tu e teus senhores, tuas esposas e tuas concubinas, e tu tens louvado os deuses de prata e ouro, de bronze e ferro, madeira e pedra, os quais não veem, nem escutam, nem sabem, e o Deus em cuja mão está o teu fôlego, e de quem são todos os teus caminhos, tu não tens glorificado. Então, dele foi enviada a parte da mão, e escrito foi esta escrita. E este foi o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Esta é a interpretação do escrito. Mene, Deus contou o teu reino e o finalizou. Tekel, tu foste pesado nas balanças e encontrado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e dado aos medos e persas. Então ordenou Beltsazar, e eles vestiram Daniel com escarlate e colocaram uma corrente de ouro ao redor do seu pescoço e fizeram uma proclamação referente a ele, que ele seria o terceiro governante do reino. Naquela noite, Beltsazar, o rei dos caldeus, foi morto. E Dario, o Medo, tomou o reino, tendo cerca de 72 anos de idade. Daniel, capítulo 6. Dario achou por bem colocar sobre o reino 120 príncipes, os quais deveriam estar sobre todo o reino, e sobre estes 3 presidentes, dos quais Daniel era primeiro, para que os príncipes pudessem prestar-lhes contas, e o rei não tivesse nenhum dano. Então, este Daniel era o preferido sobre os presidentes e príncipes, porque havia nele um espírito excelente, e o rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes buscaram encontrar ocasião contra Daniel a respeito do reino, porém eles não puderam encontrar nenhuma ocasião, nem culpa, porquanto ele era fiel e não se achou erro ou culpa nele. Então disseram estes homens: Nós não encontraremos qualquer ocasião contra este Daniel, exceto se procurarmos contra ele algo concernente à lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes reuniram-se junto ao rei, e assim disseram-lhe: Rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os governadores e os príncipes, os conselheiros e os capitães, reuniram-se para estabelecer estatuto real e fazer um firme decreto para que todo aquele que suplicar a qualquer deus ou homem por 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, estabelece o decreto e assina o escrito, para que não seja modificado de acordo com a lei dos medos e persas, a qual não se altera. Portanto, o rei Dario assinou o escrito e o decreto. Então Daniel soube que o escrito foi assinado. Ele foi para sua casa e, com as suas janelas abertas em sua câmara que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou, e deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes.
Então estes homens reuniram-se e encontraram Daniel orando e fazendo súplicas perante o seu Deus. Então eles se aproximaram e falaram perante o rei a respeito do decreto real. Não assinaste tu um decreto para que todo homem que venha fazer uma súplica a qualquer deus ou homem, dentro de 30 dias, exceto a ti, ó rei, venha a ser lançado na cova dos leões? O rei respondeu e disse: O assunto é verdadeiro de acordo com a lei dos medos e persas, a qual não se altera. Então eles responderam e disseram perante o rei: Aquele Daniel, o qual é dos filhos dos cativos de Judá, não considera a ti, ó rei, nem o decreto que assinaste, mas faz a sua oração 3 vezes ao dia. Então o rei, quando ouviu estas palavras, ficou profundamente insatisfeito consigo mesmo e propôs em seu coração livrar Daniel. E ele trabalhou até o pôr do sol para livrá-lo. Então, estes homens reuniram-se diante do rei e disseram ao rei: Sabe, ó rei, que a lei dos medos e persas é que nenhum decreto, nem estatuto que o rei estabelece pode ser mudado. Então o rei ordenou e eles trouxeram Daniel e o lançaram dentro da cova dos leões. Então o rei falou e disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. E uma pedra foi trazida e colocada sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu próprio sinete e com o sinete de seus senhores, para que o propósito não se modificasse concernente a Daniel. Então o rei foi para o seu palácio e passou a noite jejuando. Nem foram trazidos os instrumentos de música perante ele, e apartou-se dele o seu sono. Então o rei levantou-se muito cedo pela manhã e foi apressadamente até a cova dos leões. E quando ele chegou à cova, gritou com uma voz angustiante por Daniel. E o rei falou e disse a Daniel: Ó Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus a quem tu continuamente serves foi capaz de livrar-te dos leões? Então Daniel disse ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me ferissem, visto que perante ele encontrou-se inocência em mim, e também perante a ti, ó rei, não tenho feito mal algum. Então o rei ficou extremamente contente por ele e ordenou para que eles erguessem Daniel para fora da cova. Então Daniel foi erguido da cova, e nenhum tipo de ferimento encontrou-se nele, porque ele acreditou em seu Deus. E o rei ordenou e trouxeram-lhe aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados dentro da cova dos leões, eles, os seus filhos e as suas esposas. E os leões tiveram domínio sobre eles e quebraram todos os seus ossos em pedaços antes que chegassem ao fundo da cova. Então o rei Dario escreveu para todo o povo, nações e línguas que habitam em toda a terra: Paz vos seja multiplicada. Eu estabeleço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e imutável para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio durará até o fim. Ele livra e resgata, e ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Aquele que livrou Daniel do poder dos leões. Então este Daniel prosperou no reinado de Dario e o reinado de Ciro, o persa. Daniel, capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, Daniel teve um sonho e visões de sua cabeça sobre a sua cama. Então ele escreveu o sonho e contou o resumo dos assuntos. Daniel falou e disse: Eu vi uma visão à noite, e eis que 4 ventos do céu irrompiam sobre o grande mar. E 4 grandes animais surgiram do mar
diferentes uns dos outros. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Eu contemplei as suas asas serem arrancadas, e ele foi erguido da terra e posto ereto sobre os pés como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. E eis que outro animal, um segundo, semelhante a um urso, levantou-se de um lado, e ele tinha 3 costelas na sua boca, entre os seus dentes. E assim lhe foi dito: levanta-te, devora muita carne. Depois disto contemplei, e eis que um outro como um leopardo, o qual tinha sobre suas costas 4 asas de uma ave. O animal também tinha 4 cabeças, e o domínio lhe foi concedido. Depois disto, eu vi nas visões noturnas e contemplei um quarto animal, apavorante e terrível, e extremamente forte. E ele tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e quebrava em pedaços e esmagava o resto com os seus pés. E era diferente de todos os animais que estavam perante ele. E ele tinha 10 chifres. Eu considerei os chifres, e eis que surgiu entre eles um outro pequeno chifre, perante o qual havia 3 dos primeiros chifres removidos pelas raízes. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de homens, e uma boca falando grandes coisas. Eu observei até que os tronos foram postos, e o ancião de dias sentou-se, cujas vestes eram brancas como neve, e o cabelo de sua cabeça como pura lã. O seu trono era como a chama ardente, e suas rodas como fogo abrasador. Um córrego flamejante fluía e surgia diante dele. Milhares de milhares ministravam a ele, e 10.000 vezes 10.000 estavam diante dele. O julgamento estava pronto e os livros foram abertos. E então contemplei, por causa da voz das grandes palavras que o chifre falava. Contemplei até que o animal foi morto e o seu corpo destruído e dado à chama ardente. E quanto ao restante dos animais, o seu domínio foi retirado. Ainda assim, as suas vidas foram prolongadas por uma estação e tempo. Eu vi nas visões noturnas, e eis que um semelhante ao Filho de Homem veio com as nuvens do céu, e veio até o ancião de dias, e trouxeram-no diante dele. E foi-lhe dado domínio, e glória e um reino, para que todo o povo, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, o qual não passará, e o seu reino, o que não será destruído. Eu, Daniel, angustiei-me em meu espírito, no meio do meu corpo, e as visões da minha cabeça atribularam-me. Aproximei-me de um dos que estavam perto e perguntei-lhe a verdade de tudo isto. Então ele me contou e fez-me saber a interpretação dos assuntos. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Porém, os santos do Altíssimo tomarão o reino e possuirão o reino para sempre e sempre e sempre. Então eu quis saber a verdade do quarto animal, que era diferente de todos os outros, extremamente apavorante, cujos dentes eram de ferro e as unhas de bronze, que devorava, quebrava em pedaços e esmagava o restante com os seus pés, e dos 10 chifres que estavam em sua cabeça, e do outro que surgiu, e perante o qual 3 caíram, e daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava coisas muito grandes, cujo aspecto era mais robusto do que o dos seus companheiros. Eu contemplei, e o mesmo chifre fazia guerra com os santos e prevalecia contra eles, até que o ancião de dias chegou e receberam julgamento os santos do Altíssimo, e o tempo chegou para os santos possuírem o reino. Assim ele disse: o quarto animal será o quarto reino sobre a terra, que será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra, e a pisará e a quebrará em pedaços. Os 10 chifres deste reino são 10 reis que se levantarão,
E um outro se levantará após eles, e ele será diferente dos primeiros, e ele subjugará 3 reis. E ele falará grandes palavras contra o Altíssimo, e irá consumir os santos do Altíssimo, e intentará mudar tempos e leis. E eles serão dados em sua mão até um tempo, e tempos, e a divisão de tempo. Porém, assentar-se-á o julgamento, e eles tomarão seu domínio para o consumir e o destruir até o final. E o reino e o domínio, e a grandeza do reino sob todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é um reino eterno. E todos os domínios o servirão e obedecerão. Até aqui é o fim da questão. Quanto a mim, Daniel, minhas cogitações muito me atribularam, e o meu semblante alterou-se em mim. Mas eu mantive a questão em meu coração. Daniel, capítulo 8. No 3º ano do reinado do rei Belsazar, apareceu para mim, Daniel, uma visão após aquela que me apareceu no princípio. E eu vi em uma visão e que veio a acontecer. Quando eu vi, eu estava no palácio de Susã, que fica na província de Elão. E eu vi em uma visão, e eu estava próximo ao rio de Ulai. Então eu ergui meus olhos e vi, e eis que estava diante do rio um carneiro que tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, porém um era mais alto do que o outro, e o mais alto surgiu por último. Eu vi o carneiro avançando para o oeste, para o norte e para o sul, de modo que nenhum animal podia permanecer diante dele, nem havia algum que pudesse livrar-se de sua mão. Porém, ele agiu conforme a sua vontade e tornou-se grande. E enquanto eu refletia, eis que um bode veio do oeste sobre a face de toda a terra e não tocou o chão. E o bode tinha um chifre notável entre os seus olhos. E ele veio ao carneiro que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto em pé perante o rio, e correu para ele na fúria do seu poder. E eu o vi chegar mais perto do carneiro, e ele estava tomado de fúria contra ele, e golpeou o carneiro, e quebrou seus 2 chifres. E o carneiro não tinha poder para manter-se de pé perante ele, pois ele o arremessou ao chão e o pisoteou, e não houve ninguém que pudesse livrar o carneiro de suas mãos. Por esta razão, o bode tornou-se muito grande. E quando ele estava forte, o grande chifre foi quebrado, e no lugar dele surgiram 4 chifres notáveis em direção aos 4 ventos do céu. E de um deles surgiu um pequeno chifre, o qual tornou-se excessivamente grande, em direção ao sul e em direção ao leste e em direção à terra agradável. E este tornou-se grande e chegou até o exército do céu, e ele lançou alguns do exército e das estrelas ao chão e os pisoteou. Sim, ele engrandeceu-se e chegou até o príncipe do exército e retirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi arremessado abaixo. E um exército lhe foi dado contra o sacrifício diário por causa da transgressão. E ele arremessou a verdade ao chão, e ele praticou e prosperou. Então eu vi um santo falando, e outro santo disse àquele determinado santo que falava: Até quando será a visão concernente ao sacrifício diário e à transgressão da desolação, para dar tanto o santuário quanto o exército para serem pisoteados? E ele me disse: Até 2300 dias, então o santuário será purificado. E isto aconteceu quando eu, Daniel, tive a visão e busquei o significado. E eis que colocou-se diante de mim a aparência de um homem. E eu ouvi a voz de um homem entre as margens do Ulai, que chamou e disse: Gabriel, faz este homem entender a visão. E então ele aproximou-se de onde eu estava, e quando ele chegou, temi e caí sobre a minha face.
Porém ele me disse: Entende, ó filho do homem, pois no tempo do fim será a visão. Então, enquanto ele falava comigo, eu entrei em um sono profundo com a minha face em terra. Porém ele tocou-me e colocou-me em pé. E ele disse: Eis que te farei saber o que acontecerá no fim da indignação, pois ao tempo determinado será o final. O carneiro que tu viste com 2 chifres são os reis da Média e Pérsia. E o bode áspero é o rei da Grécia, e o grande chifre que está entre seus olhos é o primeiro rei. Ora, tendo sido quebrado enquanto 4 levantaram-se no lugar dele, 4 reinos se levantarão desta nação, porém, não no poder dele. E no último momento do seu reinado, quando os transgressores tiverem chegado ao ápice, um rei de semblante violento e que entende sentenças obscuras levantar-se-á, e a sua força será poderosa, porém não pelo próprio poder. E ele destruirá de forma espantosa e prosperará, e praticará e destruirá o povo poderoso e santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e ele se engrandecerá em seu coração, e pela paz destruirá muitos. Ele também se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas ele será quebrado sem o uso de mão. E a visão contada da noite e da manhã é verdadeira. Portanto, encerra a visão, pois ela será para muitos dias. E eu, Daniel, desmaiei e estive enfermo alguns dias. Depois levantei-me e fiz os negócios do rei, e fiquei atônito acerca da visão, porém ninguém a entendeu. Mais um dia cumprimos a nossa leitura bíblica. E para nos ajudar a levar esta palavra a mais pessoas, eu só peço para você deixar o seu like nesse vídeo. Nossas leituras são postadas de segunda a sábado, às 4 horas da manhã. O domingo é um dia livre, e você pode fazer a sua leitura de sábado no domingo, ou então usar o domingo para colocar a sua leitura em dia, ou até mesmo para refletir sobre toda aquela leitura que você fez ao longo da semana. Nosso planejamento é de fazer a leitura bíblica completa em 1 ano. E se você chegou aqui agora e quer fazer a sua leitura junto conosco, faça o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. E para ser notificado todos os dias quando uma nova leitura for postada, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho. E você também pode nos seguir nas redes sociais. Os links também estão na descrição desse vídeo. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre. Amém.